Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo ao canal A Voz Clama no Deserto e a mais uma programação. E dessa feita, estaremos aqui dentro do quadro Jovem Sus Forte, conhecendo mais um conteúdo da lição. O tema central, combatendo as ideologias de ensino, que se opõem à palavra de Deus. Esse é o tema central do segundo trimestre. E a lição que vamos estar aqui conhecendo o conteúdo é a lição de número 11, que tem como título A Falácia da Teologia da Prosperidade. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, Te agradecer por esta tão grande salvação. Também, Senhor, pelo nosso nome, está escrito no livro da vida. E a esperança que temos de que a qualquer momento o Senhor deve buscar cada um de nós, o Teu povo, Senhor, a Tua igreja. Enquanto aqui estamos, carecemos, Senhor, do Teu cuidado, da Tua direção, de que o Senhor venha operar, Pai, o Teu querer e o Teu efetuar em nossas vidas, nos ajudando também, Pai, a crescer na graça e no conhecimento. Queremos Te pedir nesse momento oportuno, pela vida de cada jovem, de cada adolescente, de todos que, de igual modo, dependendo da idade, estarão aqui conosco, Senhor, dentro desta trajetória, ao conhecermos aqui o conteúdo de mais uma lição dominical que será tratado em sala de aula no próximo domingo. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos, por tudo Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos aqui para o PowerPoint, A falácia da teologia da prosperidade. Texto principal aqui, Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Amados, não tem um versículo tão certo para cuidar desse tema que este versículo que o professor colocou aqui. Observe o trabalhar de Deus, através do nosso professor, e que foi responsável por essa revista, desse segundo trimestre, que é eu não sei ainda quem é, mas eu prometo trazer o nome dele da próxima lição, tá bom? Nós vemos o trabalhar de Deus, na vida dele, porque esse versículo de estudo, a teologia da prosperidade, ela, sintetizando o máximo aí, eles corroboram que em comparar a fé com a questão de uma pessoa rica, nem próspera em determinado nível com respeito à sua economia, é uma pessoa que está em perfeita comunhão com Deus. A perfeita comunhão com Deus que eles entendem é uma pessoa que esteja bem com Deus, em fé, em relacionamento. Ela, inevitavelmente, no seu mais pleno sentido da palavra, ela não haverá qualquer empecilho. Será uma pessoa próspera em todas as áreas da sua vida. Econômica, física, emocional, relacional, familiar, enfim, social e também, principalmente, é claro, na sua condição também como um cristão. Essa é o aspecto geral, principal aí, que trata a teologia da prosperidade. Mas observamos aqui já pelo último livro da Bíblia, Apocalipse, que aqueles que assim se achavam, não estavam sob o agrado de Deus, não estavam sobre um aspecto de plena comunhão e sintonia com o Senhor. De maneira nenhuma. Estava justamente sobre um aspecto de condenação,
fato é que esta igreja, o Senhor Jesus já não fazia nem parte dela. Estava na porta, segundo a sua longanimidade de misericórdia, batendo, né? E dizendo, estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Porém, com respeito ao que eles conceituavam a si próprio, o julgamento estava totalmente sob uma esfera de jactância, de orgulho, de soberba, e esse jamais vai ter qualquer aprovação ou qualquer princípio de comunhão com Deus, a não ser o de juízo. E em um aspecto, é claro, de juízo. E diz aqui, ó, dizes que rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, observe o termo bíblico, isso aqui é um termo bíblico, não é do professor não. E miserável, e pobre, e cego, e nu. Resumo da lição: a teologia da prosperidade busca associar as bênçãos divinas à riqueza material, ignorando o chamado bíblico ao contentamento e à verdadeira prosperidade em Cristo Jesus. Vamos ler novamente para gravar bem? Teologia da prosperidade busca associar, né? Fazer uma associação às bênçãos divinas à riqueza material, ignorando o chamado bíblico ao contentamento, como diz Paulo, né, em Timóteo, tendo o que comer, o que se vestir e onde deitar, não diz aonde. Se é uma cama king, se é uma cama normal, se é uma cama de solteiro, se é no chão, se é se tiver tendo lugar para dormir, para descansar, estejais contente com isso. Então, por isso que diz aqui o chamado bíblico é o contentamento e a verdadeira prosperidade espiritual em Cristo. Ou seja, enquanto a teologia da prosperidade ela associa a bênção divina à riqueza material, à luz das escrituras, uma pessoa próspera, né, no que diz respeito à sua vida espiritual, ela é aquela que tem uma afinidade sólida, né, e alcança, podemos até dizer, o contentamento de Deus, se não mesmo o próprio conceito celestial, como foi Jó, quando Deus disse para ele, né, ao diabo: tem visto o meu servo Jó, homem prudente, homem rico, homem reto, justo, temente a Deus e que se desvia do mal? É este mesmo Jó que Deus deu o conceito de ter um conceito ilibado com respeito ao seu caráter e de comunhão, porque ele tinha comunhão com Deus. E diz a Bíblia que Deus permitiu, porque o diabo falou para ele: ele é assim, o Senhor tem esse tete a tete, esse relacionamento, porque também o Senhor tem cercado ele de bênção, né? Tem uma família de muitos filhos, 10 filhos, a questão econômica dele está top de linha, é o homem mais rico do Oriente Médio, fala de prosperidade material. E por isso que ele te serve, quer dizer, o diabo, observe que essa fonte é diabólica, não é bíblica. Relacionar a prosperidade à bênção material, num conceito de uma fé perfeita e de um relacionamento agradável com Deus, isso é diabólico. Porque quando ele falou isso para Deus, ele falou: também tu és cheio de bênção em todos os sentidos. Ou seja, ele estava relacionando aí a prosperidade de Jó e a fé dele a essa questão da prosperidade material. Porém, Deus falou, permitiu que o diabo tirasse tudo dele. Não só ele foi tocado nas suas finanças, ficou sem nada, empobreceu, tudo dele foi levado, foi roubado, como também os seus filhos, um dia só morreram 10 filhos. E diz a Bíblia que diante desse cenário caótico e repentino de Jó, diz que ele se cobriu de estopa e de cinza e declarou: nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor me tirou,
Bendito seja o nome santo do Senhor. E a palavra bendito significa amado, né? Amado seja Deus, bendito seja Deus. E Jó, ele ficou sem nada. E ainda assim, ele tinha um conceito, e ele era próspero. Porque, à luz da Bíblia, amados, a Bíblia traz pelo menos 4 conceitos relacionados à questão de ser rico espiritualmente e rico materialmente. O primeiro, ele é rico materialmente e também é rico espiritualmente. Abraão, Jó, e poderíamos citar outros. É próspero espiritualmente, porém pobre materialmente. Lázaro, que assim que morreu, veio um séquito de anjo o levar. Por quê? Porque ele tinha um relacionamento com Deus. Ele era próspero espiritualmente, no que diz respeito à sua comunhão com Deus. A situação dele não fez ele reclamar. Ele, tudo quanto ele tinha, o momento que ele passava, ele tinha um espírito de contentamento e não de rebeldia ou de revolta contra Deus. O terceiro aspecto é aquele que é pobre espiritualmente, porém rico. Pobre espiritualmente, porém rico materialmente. Aí nós temos o rico da parábola, né, de Rico e Lázaro, a parábola do próprio rico que viu sua questão da plantação, né, do seu trigo, né, prosperar, e ele falou, vou derrubar esse celeiro, vou fazer outros maiores, e falou para a sua alma, descansa e come. Aí diz a Bíblia que naquele exato dia, de noite, Deus se apresentou a ele e disse, hoje será pedido a tua alma, e o que darás por ela? Ou seja, ele era rico materialmente, mas pobre espiritualmente. E o terceiro é que é pobre espiritualmente e também é pobre materialmente. Todos esses aspectos a Bíblia traz. Porém, a prosperidade à luz da Bíblia é estarmos bem com o Senhor. Sermos prósperos no que diz respeito à nossa comunhão com Deus. E isso não depende do aspecto e das circunstâncias que nos cercam. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Jeremias 17, 9 e 11. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Guarde bem esse versículo 10, que já está tratando aqui do tratamento de Deus. A Deus ele pode usar a diversidade com algum propósito específico com respeito a trazer ao centro desta prosperidade bíblica, que é a de comunhão com o Senhor. Como a perdiz que ajunta os ovos, que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, olha só, mas não retamente. No meio de seus dias deixará, e no seu fim se fará um insensato. Mais um versículo bíblico aí, né, que trata dessa questão. E também Provérbios 37, 9. 2 coisas te pedi. Não mais negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, contentamento. Que porventura, de farto te não negues e diga, quem é o Senhor? Olha só. Qual o perigo real da prosperidade exacerbada, da prosperidade em si? Ou que, empobrecendo, venha a furtar e lance a mão no nome de Deus. Então eu sendo próspero com Deus, não importa a questão de eu ter muito ou ter pouco. O próprio apóstolo Paulo, ele declara em Filipenses capítulo 12, eu aprendi tanto a ter em abundância como a não ter nada. Vamos ler esse versículo? Dentro dessa altura do conhecimento desse conteúdo?
Observe o que Paulo diz. Paulo, vamos ler até 2 versículos, vamos aproveitar. Louvado seja Deus. Estamos dentro do estudo, né, caro jovem? Então vamos lá. Filipenses, né? Capítulo 4, versículo 12. Olha o que Paulo diz. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Agora, olha onde está a prosperidade de Paulo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A prosperidade de um crente, do cristão, é o empoderamento de Deus. É Deus estar nele. É Deus agir através da vida dele. E isso não vai importar o aspecto e a circunstância, amado. Não importa o aspecto e a circunstância. Paulo, ele diz aqui que ele sabe fazer, ele aprendeu, né? Ele falou, sei, já estava, passou pela escola. Passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou experimentado, ou seja, preparado, né? Fui já preparado pelo Senhor, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como passar necessidade. E 2 Coríntios, aproveitando, né, que estamos aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, observe a questão do contentamento. É de fato, é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento, porque nada trouxe para este mundo e nada podemos daqui levar. Tendo, porém, olha só, alimento e vestiário, estaremos com isso contentes. Outras traduções diz, tendo que comer, o que vestir e onde se deitar, né, estejais contente com isso. Aqui. Vamos ler o 9 e vamos continuar na lição. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e laço e muitas concupiscência louca e nociva, os quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns desviaram da fé e se trespassaram a si mesmo por muita dor. Então, tem aquela prosperidade que lança a pessoa à perdição. Então, não é jamais um sinal de prosperidade na fé. Deixa eu ver só se está tudo certo aqui. Vamos continuar. A chamada teologia da prosperidade tornou-se influente em muitos círculos cristãos contemporâneos, apresentando uma narrativa atraente. Deus quer que todos os seus filhos sejam prósperos financeiramente, plenamente saudáveis. A mensagem atraía multidões, com promessa de cura e riqueza, em troca de fé e ofertas, muitas vezes ignorando o contexto bíblico e teológico que sustentam a verdadeira fé cristã. Contudo, esse ensino apresenta uma visão reducionista de Deus, tratando-o como um distribuidor automático de bênção mediante atos de devoção. Nesta lição vamos estudar como esse ensinamento se distancia das escrituras sagradas e cria uma espiritualidade superficial, quando não vazia, né? Como lemos em Apocalipse, voltada mais ao consumo do que à consagração. Olha só. Além disso, evidenciamos como esse movimento pode causar frustração, escândalo e um afastamento da missão da igreja. Vamos ver durante a lição. Agora, isso que eu vou trazer para vocês agora, eu trouxe do estudo, né, do texto ali da internet, para que vocês, inclusive esse aqui foi do IA, esses dois slides, esse ou outro, para que nós tenhamos uma amplitude, né, da questão do movimento histórico dessa teologia da prosperidade. Observe que ela não tem o seu princípio no primórdio da igreja, mas a partir do século XIX, final do século XIX e começo do século XX. Observe,
raízes. As origens remontam ao movimento, em inglês aqui que eu não sei ler, novo pensamento. E figuras como Phineas, Parks, Kimby, né? Que pregavam a cura pela mente. Ou seja, a cura da mente, né? Desenvolvimento, né? Foi anos no 1940, 1950, começou a ganhar força no pós-guerra nos Estados Unidos, impulsionada por pregadores de cura com oral Hobbes. Observe que esse desenvolvimento aqui, pós-guerra, e o que acontece em pós-guerra? Miséria, necessidade, perda. E é justamente a teologia da prosperidade tem sua força justamente naqueles que quase não tem nada, ou que tem pouco, quer mais. E então eles trabalham no coração dessas pessoas e não no espiritual, se aproveitando desse desejo de querer, né, progredir, prosperar, o que não é condenatório. Porém, eles usam desse expediente, tomando a ferramenta da fé em Deus e de uma devoção que o retribuiria em moedas de ouro. Observe bem, é simbólico o que eu digo, em moedas de ouro. Isso até hoje acontece. Você vê que quem está lá, geralmente são as pessoas que passaram decepção, passando alguma decepção financeira, algum problema financeiro, ou se tem pouco, quer mais, eles trabalham nisso, eles vão tirando dessas pessoas, as pessoas, em vez de ganhar, acabam por perder, em primeiro lugar, a sua comunhão com Deus. Consolidação, desenvolvimento 1940-1950, e a consolidação se deu no ano de 1970 e 1980. Expandiu-se massivamente, com a televisão, televangelismo. Foi na TV que ganhou força essa teologia, esse movimento da prosperidade. No Brasil chegou com força a partir da década de 1970, influenciando o nascimento de igrejas neopentecostais, como o caso da Igreja Universal do Reino de Deus, em 1977, que é uma igreja cuja crença e fé prega justamente sobre essa esfera da teologia da prosperidade. Os precursores, Seth William Kenyon, 1867 a 1948, considerado um dos precursores diretos, pois combinou ideais do novo pensamento com o cristianismo, focando na confissão positiva. Kennedy age em 1917, 2003, amplamente reconhecido como líder que sistematizou o movimento Palavra de Fé, ensinando que os crentes têm direito à saúde e riqueza. Este fundador aqui, ele foi reconhecido até em meio a essa teologia, os praticantes da teologia da prosperidade, como pai desta teologia, deste movimento. Oral Roberts, pioneiro na associação entre fé, cura e prosperidade financeira, utilizando rádio e TV. E L.T.L. Osborne, né? Outro influente evangelista, só evangelista, hein? De cura, que ajudou a pavimentar o caminho dessa teologia. Observe o termo que deram para ele. Evangelista. Porque não são poucos os que propagam o engano, amado. Outro quadro demonstrativo, falei 2 de lá, mas são 3, agora aqui vou trazer aqui um quadro, depois a gente vai continuar no conteúdo, vai ficar bem claro essa questão quando nós lemos o conteúdo. Eu creio que isso vai acontecer comigo e com você, caro, amado e querido jovem, adolescente, você que está aqui conosco. Então, trouxe aqui um quadro demonstrativo da afirmação deles, qual é o erro deles e a resposta bíblica. Então, não vou ler para a gente poder ganhar tempo, tá bom? Você pode estar parando o vídeo e estar lendo aí o versículo bíblico, se você quiser aprofundar um pouco mais ainda, até mesmo depois deste vídeo, né? Desta programação. Afirmação da teologia da prosperidade. Quem tem fé nunca adoece ou passa necessidade. Eles confundem o erro comum, né?
dessa teologia. O quadro do meio vai falar sobre o erro comum. Confunde fé com ausência de problemas. E resposta bíblica. Paulo tinha fé e ainda assim enfrentou enfermidades e privações. Já citei também o Jó ali no começo, né? Segundo, quanto mais eu oferto, mais Deus me abençoa financeiramente. Observe que a prosperidade deles, a pregação deles, aproveitando o gancho aqui desse termo, dessa afirmação, observe que eles trabalham na oferta, na doação, no voto. Eles não trabalham no devocional, na oração, na leitura da Bíblia. Porque se eles trabalhassem motivando a estes membros a leitura devocional da Bíblia, o estudo, com certeza eles não teriam qualquer força com respeito às suas especulações, às suas argumentações, às suas persuasões. Eles trabalham somente nessa área, em dar oferta, e Deus vai prosperar. Dá oferta, estaremos bem com Deus. Dá oferta, e não vai ter problema algum. A vida será uma bênção financeiramente. E com isso eles cometem o seguinte erro: torna a oferta uma barganha. Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9,7, que é o texto ali e o contexto que trata, né, do meio em que a igreja, pelo Novo Testamento, né, recebe os seus recursos. Foi esse estabelecido por Paulo para a igreja do Novo Testamento. Mas não promete multiplicação material automática. Você lendo lá o contexto, né, não existe ali qualquer proposta que venha trazer luz a uma possibilidade de uma barganha. Terceira afirmação: a pobreza é sinal de maldição. O erro comum julga o valor espiritual pela condição econômica. Jesus nasceu pobre e viveu humildemente. O valor do cristão está em Cristo, não no bolso. Observe que quando Jesus foi apresentado, Maria e José no templo, Maria e José levaram para o templo 2 pombas, 2 rolinhas, porque essa oferta, né, trazia aí já a característica da condição dessa família, que era uma família pobre. Quarta afirmação: Deus quer que todos sejam ricos. Erro comum: reduz o plano divino a um projeto econômico. E o projeto do Senhor, de Deus para a nossa vida, amados, não é atemporal. Ainda que é verdade que o Senhor nos abençoa, abre porta de emprego, nos faz prosperar onde nós nos encontramos, em face da nossa comunhão com Ele, isso aí não é negável pelas Escrituras. Porém, o plano de Deus não é esse. O plano de Deus aponta para o alto. Paulo mesmo diz: aquele, se já nasceste se já nasceste, vamos ver, que eu não estou nem citando, sabendo citar o versículo bíblico aqui, certinho. Se já nasceste com Cristo, né? Pensai nas coisas do alto, não nas coisas que estão na terra. Diz aqui, ó: se, pois, foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas, ó, que são de cima, onde que está sentado à destra de Deus. Olha, continuando, ele diz: pensai nas coisas do alto, que são de cima, ó, e não nas que são da terra. Pronto, aqui desmantelou essa afirmação aí, né? E aqui está o versículo: Deus quer que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2,4, né? Que a vontade de Deus é essa, que todo homem chegue ao conhecimento da verdade para ser salvo e ricos em boas obras. 1 Timóteo 6,18, né? Como também Efésios 8,10. Por último, o sofrimento. Aqui é alguma só, tá? Que trata e está no centro e na essência da teologia da prosperidade. O sofrimento é sempre sinal de falta de fé. O sofrimento é sempre sinal de falta de fé. E observamos pelo livro de Jó que nunca se tratou disso, em nenhum momento se tratou de um sinal da falta de fé. Pelo contrário, a fé de Jó está relacionada justamente em que a prosperidade da sua comunhão com Deus sua prosperidade estava na sua comunhão com Deus, que o fez suportar todo aquele momento, mas sem deixar
de crer no Senhor e ser fiel a Ele. Elimina o erro, elimina a disciplina e o propósito divino no sofrimento. Foi o que Deus fez com o povo de Israel não poucas vezes. Há muitas esferas e cenário que profetas foram enviados para Israel justamente porque o cenário daquele momento era de prosperidade econômica, prosperidade política, e foi nessa esfera que o povo de Deus esqueceu de Deus. O que próprio Moisés já tinha profetizado, alertando o povo. Quando nós lemos aqui, olha só, Deuteronômio, capítulo 32. Quando ele diz aqui, inclinai os ouvidos ao céu, falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Ele vai falando aqui, e observe o que ele diz aqui, Aí ele fala o que Deus estava fazendo, fez com o povo e tal. Aí ele diz aqui, E ele diz aqui, ele fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer os frutos do campo. Também o fez chupar mel da rocha e azeite da dura perdeneira. Coalhada das vacas e leite das ovelhas com a gordura dos cordeiros, dos carneiros de Bazã, dos bodes com o mais fino trigo. E por vinho bebeste o sangue de uva. E Jerusalém, olha o que ele diz, engordando, recalcitrou. Tu engordaste, tu te engrossaste e te cevaste. Então abandonou a Deus, o que fez, e desprezou a rocha de sua salvação. Observe então que Deus ele tratou com o povo de Deus não poucas vezes, justamente dentro desse cenário aqui. Ele aplicou o cativeiro, o sofrimento, para que o povo retornasse, a ter o seu Deus como o único seu Deus. E esta era a verdadeira prosperidade em que o povo de Israel deveria estar aliançado e alicerçado. Hebreus 12,6 diz, mostra que o Senhor corrige a quem ama. O sofrimento aperfeiçoa a fé. Então agora vamos para o conteúdo dando sequência, tá bom? Já é o conteúdo que nós temos lido, mas agora é o que realmente faz parte da lição. Eu só trouxe esses 4 slides para enriquecer um pouco mais o seu entendimento, caro e querido e amado ouvinte da Palavra de Deus, caro jovem, adolescente, todos que estão aqui conosco. Primeiro ponto, principais ensinos, confissão positiva. A confissão positiva ensina que as palavras têm poder criativo. Segundo seus defensores, basta declarar em fé para que a bênção seja liberada. Essa ideia tem raízes no movimento da fé e uma filosofia de autoajuda, mas não encontra respaldo sólido na Escritura. Embora a Bíblia fale que sobre o poder das palavras, Provérbios 8:21, ela nunca atribui a declarações humanas poder divino de criação. A prática da confissão positiva reduz a fé a uma técnica, uma fórmula mágica que ativa o direito do crente diante de Deus. Com isso, a oração deixa de ser um ato de comunhão e dependência para se tornar uma exigência de resultado. Essa abordagem inverte a relação entre Criador e criatura, colocando o homem no centro e reduzindo Deus a um cumpridor de desejos. No entanto, a fé bíblica está ancorada na soberania e vontade de Deus. Mesmo orando com fé, Jesus ensinou a dizer, seja feita a tua vontade. Segundo subponto, promessas condicionais. Outro ensino comum da teologia da prosperidade é o uso de promessas condicionais. Se você orar e ofertar generosamente, será recompensado com saúde, riqueza e sucesso. Eu posso até, com ousadia aqui, amado querido jovem, retirar orar. Ele não há incentivo para oração dentro da manipulação desses falsos evangelistas, profetas, quem seja eles, pastores. Eles não fazem isso. Mas sim a questão da oferta, da entrega total a Deus através da oferta.
vender tudo, casa, carro. Essa doutrina manipula texto bíblico como Malaquias 3:10, tirando do seu contexto histórico e teológico. A generosidade cristã, embora abençoada por Deus, nunca é apresentada como garantia de retorno financeiro imediato. Observe que o professor está usando uma linguagem à luz do Novo Testamento. A luz do Novo Testamento já não está fiado em Malaquias 3:10, que é uma obrigatoriedade. O texto e contexto de Malaquias está dentro do conceito da lei. Ou seja, se ele, o israelita, não cumprisse a questão de dever de dar o dízimo, eles recebiam em troca a maldição. A maldição estava aliado à desobediência da lei, que era o deixar de dar o dízimo. Já o Novo Testamento é a questão da generosidade, segundo a prosperidade de cada um, né? Eu e você, como cristão, podemos, na nossa individualidade, estar socorrendo aquele que precisa, está em nossa mão o fazê-lo, como também a questão da necessidade odiada do nosso ministério ali, a qual servimos ao Senhor na igreja local. Aí ele diz, a generosidade cristã, embora abençoada por Deus, nunca é apresentada com garantia de retorno financeiro e imediato. E até dentro do conceito da igreja, daqueles que decidem dar 10%, né, que é chamado como dízimo, e se a pessoa faz isso, isso também não tem nada errado, louvado seja a Deus pela vida deste irmão, desta irmã, e até daqueles que podem dar mais, porque Paulo diz que é segundo a prosperidade e conforme propôs o seu coração. Se ele propôs todo mês dar 10%, mais, porque no Novo Testamento não há proporção, é de 0 a 100%, né? Então ele não quer dizer que Deus tenha que prosperar ele. Ele pode até passar por necessidade, e isso não está relacionado à questão de estar ofertando 10% ou coisa para ele. Você vai ver muitos destes dentro da igreja cristã, que são pessoas que são pobres e continuam pobres, ainda dando ali, entregando 10% do seu salário, do seu ganho. Observe isso. Quando a caráter de Israel era um compromisso de Deus. Vamos ler? Só para enfatizar essa questão, observe. Era um compromisso que Deus tomou para si próprio. A questão de quando ele estabeleceu o dízimo, aliado à bênção financeira, a bênção material, como também espiritual. Observe aqui, Malaquias capítulo 3, versículo 10. Diz aqui, 10 e 11, olha o que diz. Trazei todos os dízimos que eram só à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, e falou, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha maior abastança. E ainda diz mais, por amor de vós, reprovarei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra, nem da vossa vide do campo lançará fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Em todas as nações, eles seriam testemunha da prosperidade de Israel, por ser fiel no dízimo. Ele diz, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui, à luz de Malaquias, está relacionado à lei, era um compromisso que Deus estabeleceu por lei, por obrigação, ao povo de Israel, e ele afirmou, e fazei prova de mim, que eu vou abrir o céu e vai descer tal bênção, vai enriquecer. Iria enriquecer, porque era um compromisso estabelecido pelo próprio Deus, frente ao tempo da lei. Agora, contrário a isso, observe aqui, vamos ver. Contrário a isso, está aqui, Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais, sim, vós, olha só, observa a singularidade aqui,
nação toda. Porque Deus está falando aqui com o seu povo, com Israel, cujo tinha este compromisso quando da velha aliança, né? Já no novo, nós não estamos debaixo da maldição e a nossa bênção diante do nosso relacionamento com Deus é estar na questão espiritual, das coisas do alto e de sermos instrumento na mão de Deus para abençoar outras pessoas, não financeiramente, mas preparar e levá-las a ter o seu nome escrito no livro da vida. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Quando as bênçãos não chegam, o fiel pode se sentir culpado, achando que não orou o suficiente, e que sua fé foi falha. Terceiro, minimização do sofrimento. A teologia da prosperidade despreza ou ignora a realidade do sofrimento. Ensina-se que se alguém está enfrentando doença, pobreza ou lutas, é porque lhe falta fé. Essa teologia, um dos amigos de Jó, justamente questionavam ou duvidavam da integridade em relacionamento com Deus de Jó, justamente por conta da sua condição que ele se encontrava. Isso é profundamente antibíblico. E observe que Jó foi de 8 para 800. Jó é o homem tido como a luz do testemunho bíblico, o homem mais rico do Oriente. Ele era não era entre os, ele era o mais rico dos homens do Oriente. No entanto, ele ficou zerado, ou zero, sua conta bancária. Se assim podemos comparar aqui com essa linguagem, né? E aqui diz, e Jó tinha comunhão com Deus. Isso é profundamente antibíblico. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres fiéis que passaram por tribulações, dores e perda. O próprio Senhor Jesus afirmou: no mundo tereis aflições. Os apóstolos foram perseguidos, apedrejados, encarcerados e mortos por causa do Evangelho. Paulo, né, nos seus últimos minutos, não tinha nada, não tinha bem material algum. A sua vida era totalmente dedicada a Deus. Ele era um homem de Deus, próspero. Paulo declarou ter aprendido a estar contente, tanto na fartura quanto na escassez, e mencionou seu espinho na carne, que Deus não quis remover. Minimizar o sofrimento com ausência de fé é uma afronta ao Evangelho da cruz. A mensagem bíblica não promete uma vida isenta de dores, mas uma presença constante de Deus no meio da dificuldade. Por isso que o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Está falando da presença de Deus. Ele é o Deus que consola os abatidos, fortalece os fracos, está perto dos que têm o coração quebrantado. Segundo ponto, visão bíblica agora da bênção. Isso foi a questão da prosperidade. Vamos para a Bíblia agora. Bem-aventurados na pobreza. Jesus nos ensinou que a verdadeira riqueza não está nas posses material, mas no relacionamento com Deus. Em Mateus 6, 19, 21, ele ordena que não acumules tesouro na terra, onde tudo se corrompe, mas sim no céu. A bem-aventurança aos pobres de espírito indica que o coração dependente de Deus é mais valioso do que qualquer conta bancária. O reino de Deus é oferecido àqueles que reconhecem sua necessidade espiritual. A busca desenfreada por riqueza pode ser uma armadilha que desvia os olhos do que é eterno. O crente é chamado a buscar primeiro o reino de Deus, confiando que tudo mais será acrescentado conforme a sua vontade. Vamos ver se eu lembro e se eu acertar, senão a gente já volta rapidamente aqui para a continuação da leitura aqui, já no segundo subponto. Eu quero ler aqui em Lucas 12, 15, se eu não estiver equivocado. 12, versículo 15. É esse mesmo, ó. E disse ao povo: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Aí ele vai falar do rico lá do celeiro, né? Foi mencionado aqui. O crente e a promessa de bênçãos espirituais. A teologia da prosperidade limita a ação de Deus a dimensões materiais. Limita, ou seja, se você for próspero, só prega a terra, né? Mas a Escritura enfatiza que o crente é primeiramente herdeiro de bênçãos espirituais em Cristo. Essa bênção transcende riquezas passageiras e de respeito à salvação,
ao perdão dos pecados, a adoção como filho de Deus e a comunhão com o Espírito Santo. Trata de promessas eternas que não podem ser roubadas por crises econômicas, por enfermidade física, como podemos ver no livro de Jó, categoricamente personificando esse contexto aqui, esse dizer aqui, esse parágrafo. O crente vive na certeza de que, mesmo diante de perdas terrenas, está sentado com Cristo em lugares celestiais. Além disso, as bênçãos espirituais incluem o crescimento na graça, a santificação, a esperança viva e a consolação nas tribulações. Diferente da ilusão de uma vida isenta de dificuldades, o Evangelho garante que, em meio à luta, o Espírito Santo intercede por nós, fortalece o nosso homem interior, nos conduz à vitória em Cristo. Essas bênçãos são muito mais valiosas do que qualquer prosperidade material, porque não se corrompe nem se desgasta com o tempo. O crente precisa, portanto, de redescobrir o valor da herança espiritual prometida por Deus, se encontra perdido, né? Reconhecendo que ela é suficiente para tentar fé até a eternidade. Também não podemos sair para o outro extremo. Temos que ter cuidado com isso, caro jovem. Igual um determinado adolescente ou jovem, quando ele leu na Bíblia que quando o Senhor Jesus disse: se os passarinhos não semeiam, né, mas Deus o alimenta, não sois vós mais valiosos que o passarinho? Ele tomou esse versículo de forma crua, né, literalmente ali, a seco, e diz que aquele jovem ele decidiu não trabalhar mais, porque ele cria que Deus ia alimentar ele, que ele ia passar necessidade nenhuma, porque Deus disse que ele era mais importante que os passarinhos não semiam, quer dizer, não faziam nada, e Deus o alimentava. Quer dizer, por conta de uma interpretação errônea, ele acabou buscando essa teopraxia a praticar a ausência de um compromisso de ter que trabalhar. Quando a Bíblia mesmo exorta Paulo em Timóteo, né, para que aqueles que estão sem fazer nada, que busquem a fazer. Então nós podemos também levar para outro extremo, tá? A lição, caro jovem, está tratando, né, do teor, da teologia, a teologia da prosperidade, da falácia da teologia da prosperidade, que o centro, a âncora, é o materialismo. Agora, por outro lado, sabemos e temos experiências pessoais em que Deus nunca nos deixa faltar nada. E Deus também faz prosperar. Muitos crentes são prósperos, porque Deus resolveu prosperar ele com finalidades específicas, ele sendo e fazendo parte do reino de Deus, da igreja de nosso Senhor e Jesus Cristo. Não foi para colocar ele como melhor do que ninguém, para ele comer do melhor do que aquele que come menos melhor do que ele, de maneira alguma. Então, tem que trabalhar, estudar, fazer faculdade, procurar prosperar na questão social e profissional para melhor dar um conforto maior para a família, tudo isso dentro do equilíbrio, sem que afete a sua comunhão com Deus. Louvado seja Deus. Amado, eu conheci irmão que chegou um certo momento na congregação depois do culto, ele me mostrou o carro que ele comprou, carro novo que ele comprou. Olha, sabendo que Jesus me deu. E na época era uma Brasília, era um Gol, né? Aqueles Gol quadradinho. Saindo do culto, falei, que bênção, glória a Deus, eu falei para ele e tal. E esse irmão passou pouco tempo, ele se desviou. Nós passamos a ir visitar, a falar com ele, chegamos num cenário em que ele estava envolvido com samba, com a bebida, quer dizer, deixando claro, né, que ele estava enfraquecido na fé e já tinha ali caído. Nós estávamos ali com aquele bom samaritano, levando, né, a palavra de Deus, né, que em si traz, né, a água purificadora e traz o óleo para curar aquela ferida que ele se encontrava. Desviado. Eu não sei qual é a sua situação atual. Na época, isso foi parte da minha carreira cristã, né, que presenciei isso. Por conta de um carro, ele deixou de estar servindo a Deus. Se desviou da comunhão sua, principalmente, com Deus e depois do congregacional. Então, observe que nós temos que ter o equilíbrio, né, e saber que aqui nós estamos tratando, por conta dessa enfatização da lição, da questão da teologia da prosperidade. Como eles falam só disso, aqui está falando só da bênção espirituais. Amém? Mas não venhamos a ir do 0 para o 800, tá bom? Vamos ter um equilíbrio, tá bom, gente?
Essas bênçãos são muito. Além disso, a bênção espiritual inclui diferença da ilusão de uma vida isenta de dificuldade. O Evangelho garante que, em meio à luta, o Espírito Santo intercederemos. Essas bênçãos são muito mais valiosas do que qualquer prosperidade material, porque não se corrompe nem se desgasta com o tempo. O que a gente precisa, portanto, redescobrir. Já lemos tudo, né? O importante é estarmos na presença de Deus, na garantia e na certeza da vida eterna. A bênção como ferramenta para servir. Deixa eu ver se está. Tá. A bênção como ferramenta para servir. Na perspectiva bíblica, as bênçãos recebidas não têm como finalidade o acúmulo egoísta, mas a edificação do próximo e a glória de Deus. Tanto os dons espirituais quanto os recursos materiais confiados ao crente devem ser usados como instrumento de serviço. Esse princípio é visto na vida da igreja primitiva, que, movida pelo Espírito Santo, repartia seus bens, supria necessidade e testemunhava do poder de Cristo. Então nós vamos aqui para Paulo mesmo, no seu ensino, ele diz aqui, ó, 2 Coríntios, que nós lemos lá, ele diz aqui, ó, versículo 9, 6, em diante, ele diz assim, observe. Mas digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância, em abundância também ceifará. Então ele está falando que vai haver sim a prosperidade. Aqueles que mais se dedicam a ajudar a obra, a socorrer o pobre, o necessitado. Ele diz aqui, ó, cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus, ó, é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Observe agora a prosperidade aqui, ó, a graça, a fim de que, tendo sempre, ó, só, em tudo, toda a suficiência, a abundez agora aqui, ó, em boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então, aquele irmão que generosamente, segundo a sua prosperidade, e segundo o que propôs em seu coração, com alegria, e nem com tristeza, nem com constrangimento, ele oferta, ele ajuda, Deus vai fazer com que a sua sementeira abunde. Mas para quê? Em quê? Para poder ajudar mais, para poder cooperar mais e socorrer os necessitados. E a igreja aqui do Primitivo era aberta. Vendiam propriedades e colocavam os bens no pé dos apóstolos. 100%, né, do que ganhavam ali naquela negociação. O mesmo princípio se aplica hoje. Cada boa habilidade, oportunidade ou recurso é uma ferramenta para servir a Deus e ao próximo. A bênção não deve se transformar em ídolo, mas um meio de glorificar a Deus ou doador. Assim, o crente entende que a prosperidade verdadeira é viver como dono fiel dos recursos espirituais e materiais confiados por Deus, lembrando que um dia prestará conta diante dele. Dessa forma, toda a bênção recebida se converte em serviço e fruto para o reino, como foi comentado, né? Caminhando para o final, efeitos práticos e espirituais. Escândalos e frustrações. Efeitos práticos e espirituais. Escândalos e frustrações. A teologia da prosperidade pode produzir frustrações profundas na alma do crente sincero que, memorando e ofertando fielmente, não experimenta a prosperidade prometida. Isso pode gerar sentimento de culpa, dúvidas quanto à sua fé e até abandono da frequência da igreja. Ou seja, se eu oferto, é porque o Senhor me deu e não porque Ele vai me dar depois. Eu oferto porque o Senhor já me deu. Eu já sou próspero financeiramente e não para prosperar. A pessoa enganada pela promessa de uma vida sem problema não está preparada para lidar com sofrimento e provações normais da vida cristã. A fé genuína não está centrada em resultados materiais, mas em um relacionamento com Cristo, que transforma a vida e prepara o coração para a eternidade. Quando se prega o evangelho centrado no bolso e não na cruz, abandone-se a essência da fé cristã. Distância do evangelho puro. A centralidade da prosperidade material afasta a igreja do centro do evangelho de Cristo. Em vez de proclamarmos a cruz, a graça e o arrependimento, passa-se a anunciar a promessa de sucesso financeiro como se fosse o objetivo principal da fé. Esse desvio enfraquece o discipulado, pois não há ênfase na negação de si mesmo,
na cruz diária e na perseverança diante do sofrimento. O Evangelho de Jesus é para todos, ricos e pobres, saudáveis e doentes, bem-sucedidos e fracassados. O Salvador que veio buscar e salvar o que se havia perdido. E por último, voltar ao Evangelho, dando continuidade puro. Voltar ao Evangelho puro é necessário para que a igreja exerça seu papel na sociedade. Devemos pregar Cristo crucificado e ressuscitado. O arrependimento e a santidade é lembrar que, embora Deus possa abençoar materialmente, o maior presente é a sua presença conosco. O chamado à fidelidade. A verdadeira fé cristã nos chama à fidelidade a Deus, independentemente das circunstâncias. Contentamento, como ensinou o apóstolo Paulo, é aprendido tanto na fartura quanto na escassez. Essa fidelidade não depende do que recebemos, mas de quem Deus é. Confiar no Senhor é reconhecer que Ele é o digno de ser servido, mesmo que os bens materiais não cheguem. Os crentes devem buscar ser generosos, não para receber mais, mas por gratidão e obediência ao Senhor. A oferta não deve ser por um investimento com promessa de retorno financeiro, mas um ato de adoração. A generosidade cristã é marcada pelo desprendimento, pelo amor ao próximo, refletindo o coração de Cristo. Além disso, a maturidade espiritual exige que se compreenda o valor do sofrimento como parte da formação do caráter cristão. Quando a igreja reconhece isso, ela se torna mais forte diante da luta, mais sólida com os que sofrem e mais fiel ao seu Senhor. A teologia bíblica nos convida a confiar na providência divina e a entender que, ainda que não tenhamos abundância de bem, temos em Cristo tudo o que precisamos. Somos chamados a glorificar a Deus em tudo, seja na fartura ou na escassez, vivendo para o louvor da sua glória. A teologia da prosperidade associa injustamente a bênção de Deus a conquistas econômicas e físicas imediatas. Ela distorce o evangelho ao trocar a cruz pela conta bancária, o arrependimento pela confissão positiva e a graça pela barganha. No entanto, a fé cristã autêntica ensina que no nosso maior tesouro é Cristo e que a vida com Deus inclui momentos de provação, aprendizado e renúncia. Ao rejeitarmos a falácia da teologia da prosperidade, abraçamos novamente o evangelho da cruz, aquele que transforma, redime e prepara os crentes para a glória eterna. E finalizando aqui, nós vamos observar, quando o próprio Senhor Jesus ele fala do reino de Deus, se referindo a ele mesmo. Ele diz que ele compara com aquele homem que encontrou uma joia, em um terreno. Aí ele vai, vende tudo que tem, compra aquele terreno, mas por conta de quê? Por conta da joia. E a nossa joia, e está relacionando essa parábola ao reino de Deus. Então aquele que encontra, tem um encontro com Deus, aquele que busca primeiro o reino de Deus e tem esse encontro com o Senhor Jesus, ele passa a se tornar a sua suficiência. Por isso que no batismo nós confessamos. Promete ser fiel a ter Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aí nós dizemos, prometemos. Por quê? Porque quando encontramos Cristo, nós encontramos tudo. E quando encontramos Cristo, por encontrarmos tudo, exatamente, plenamente, no mais pleno sentido da palavra, tudo, nós não estamos preocupados com a questão da nossa condição financeira, do meio e do cenário que estamos vivendo, ou por aquilo que viemos a passar. Ele será a nossa suficiência. Ele é que nos fortalecerá. Ele será o nosso prazer, ainda em meio às maiores agruras da nossa vida. Prova disso que Paulo e Silas estavam na prisão, acorrentados no calabouço, e diz a Bíblia que à meia-noite eles oravam e cantavam louvores a Deus. Expressão clara do prazer e da alegria e da satisfação em plenitude em que Paulo ele se encontrava em Cristo Jesus, tanto ele como também o irmão e evangelista Silas. Amém?
Que Deus, por intermédio de Jesus, nos abençoe e nos guarde deste engano, da teologia da prosperidade, mas que nós permaneçamos levando a nossa cruz, estando disposto a em todo tempo dizer ao Senhor que seja feito segundo a tua vontade. Amém? Um abraço a todos e vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão se nossos pecados, já te damos graça, Senhor, por este momento riquíssimo que estivemos aqui, uns para aprender, Pai, outros para relembrar, como é o meu caso, e de muitos aqui que vão estar conosco, e lembrar dessa questão e dessa teologia da prosperidade, Senhor, que até hoje vigora em nosso meio. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, é o que nós pedimos, ó Pai, e nos ajuda. É o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.